Avatar 2, O Caminho da Água, sequência de Avatar, filme lá de 2009, vai chegar essa semana. E muita gente, assim, não lembra tanto da história do primeiro filme, onde acabou a história e como que vai começar esse filme. Então hoje eu trago aqui tudo o que você precisa saber de Avatar para poder assistir Avatar 2, O Caminho da Água. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Além dos Ecrãs, eu sou o Léo Vassoleri e se você não conhece a gente, já se inscreve aí no canal, deixa um like e também comenta se você tá ansioso para assistir Avatar 2, O Caminho da Água. Bom, então como eu falei ali no começo do vídeo, a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre como começou Avatar, né? O primeiro filme ali dirigido pelo James Cameron, lá de 2009, e que vai ter a sua sequência agora, essa semana. Bom, o filme traz a história de Jake Sully, que é um ex-fuzileiro naval e vai para esse projeto Avatar. O Jake é irmão gêmeo do Tom Sully, que era um cientista, mas que acabou morrendo e ele estava envolvido nesse projeto Avatar. E o que é o projeto Avatar? Bom, esse projeto nada mais nada menos que é um projeto de descoberta ali de um planeta, de um satélite, na verdade, chamado Pandora. Pandora é um dos satélites naturais ali do planeta Polifemo. E aí nesse projeto eles estão estudando esse novo satélite, né? Um satélite alienígena, porque é fora da Terra. E aí tem lá militares, tem cientistas, todos eles estudando o que é aquele lugar para conseguir recursos, né? Os militares estão querendo extrair recursos naturais dali para poder lucrar, enquanto os cientistas eles estão estudando os nativos daquele lugar, que são os bichão azul. E vale dizer que a atmosfera ali de Pandora, ela é diferente da atmosfera que a gente tem aqui na Terra. Então os seres humanos que estão ali no satélite, eles não conseguem viver igual a gente vive aqui, sem nada, entendeu? Eles têm que colocar uma máscara para poder respirar o oxigênio certo ali para eles. Ou ao invés de usar essa máscara de oxigênio, eles conseguem participar do projeto Avatar. E como que ele participa desse projeto? O projeto dos cientistas basicamente consiste em misturar o DNA do ser humano com o DNA do nativo em um corpo só. Basicamente vivem dois corpos ali, só que é uma mesma pessoa. Então eles reconstroem um corpo de um nativo, só que com um pensamento ali, né, com o cérebro do ser humano. Então é o ser humano, por exemplo, a gente tem o protagonista aqui que é o Jake. Ele dorme, ele entra numa cápsula e essa cápsula transfere a consciência dele para um outro corpo, para um corpo de um avatar. Vale dizer aqui que o Jake, na vida real, como ser humano, ele é cadeirante, né? Ele sofreu um acidente e aí ele não tem o movimento das pernas. Porém, quando ele se transforma no avatar, ele tem o poder das pernas ali, ele consegue controlar, consegue andar sem a necessidade de uma cadeira de rodas. E esse é um grande motivador pro Jake, né? Porque assim, pela primeira vez em anos, ele consegue se sentir livre, ele consegue ali correr pela mata, ele consegue sentir o chão com o próprio pé, e aí nisso ele já começa a criar ali uma ligação com o avatar dele. Ele começa a falar, opa, tô vendo vantagem de ser o avatar, entendeu? E lembra que eu comentei que tem os militares também ali em Pandora tomando conta ali da base deles, né? Tentando pegar alguns recursos naturais do satélite, e eles meio que não conseguem. Eles não conseguem adentrar a mata, porque o pessoal, os nativos ali de Pandora não deixam, eles não querem contato, já tentaram e não deu certo. E aí que o Coronel Quaritch, que é o líder ali dos militares, descobre Jake Sully, que é um ex-militar. Então assim, já tem uma ligação ali com ele também. Quando o coronel descobre que o Jake tá sendo cobaia ali do experimento, né, tá se transformando num avatar, ele faz uma proposta pro Jake, ele tentar se infiltrar no grupo dos nativos, né, de Pandora, para conseguir algumas informações, para entender como que eles vivem, quais são os hábitos deles, para num eventual ataque ali eles saberem como que eles agem, como que eles funcionam em batalha, quais que são as culturas, enfim. Ele quer se infiltrar ali para pegar informação sigilosa, basicamente. E o Jake aceita isso, ele concorda com o coronel e fala, beleza, eu vou passar a informação para vocês. Ele vai para a primeira expedição dele junto com os cientistas dentro de Pandora. E é óbvio que já na primeira expedição ele acaba se perdendo do grupo de cientistas e fica sozinho ali no meio da mata, até que um dos nativos encontra o Jake. Vale dizer que esse nativo que o Jake encontra ali no meio da floresta é a Neytiri, que é interpretada pela Zoe Saldana lá em 2009, e aqui também ela volta pro papel. Enfim, o Jake ele começa a conversar com a Neytiri ali, eles começam a criar um casinho, ele pede para ele ir até a tribo deles para entender, para que ela possa ensinar os costumes deles pro Jake, e ela aceita. Ele vai junto com ela, tal, eles começam a ter essa relação, ele junto com a tribo, com as tribos Na'vi, né, que é o nome da tribo deles lá de Pandora. O tempo começa a passar ali e o Jake ele acaba começando a se confundir do que é realidade e do que é o sonho dele, sonho entre aspas, né, porque ele tá acordado ali, ele tá ciente de tudo que tá acontecendo, mas o corpo humano dele tá deitado naquela cápsula, tá dormindo, enquanto ele tá vivendo como um avatar. E vice-versa, quando o Jake, ser
ser humano tá acordado, o avatar dele tá dormindo, e é nesse momento que ele começa a se confundir das situações ali, ele começa a entender o que é real, o que é o sonho, né, quem que é o Jake de verdade, se é o avatar, se é o ser humano. Ele acaba se confundindo tanto por estar muito tempo inserido como avatar dentro da realidade de Pandora. E nessas idas e vindas aí de ser humano para avatar, o Jake começa a passar algumas informações pro coronel e fala sobre a árvore mãe, aonde é a principal moradia ali dos nativos de Pandora, que é uma árvore gigante ali dentro do satélite, enorme mesmo, muito grande, muito alta, só que ali é o principal lugar onde tem recursos naturais. Então o coronel ele quer invadir aquela árvore. Porém, como eu já falei, o Jake ele começa a se confundir um pouquinho das situações, né? Ele começa a estar muito mais conectado com os avatares, com os nativos ali de Pandora, do que com o corpo dele e com os seres humanos, porque ele acaba não concordando tanto com todo esse rolê dos militares lá, tentando invadir as terras deles, né? Ele não quer mais isso. E é nessa que o Jake ele para de passar informação pro coronel. Ele só continua vivendo ali com os nativos, mas ele não continua passando as informações sigilosas ali pros seres humanos. Passando mais um pouco de tempo ali do filme, né? O Jake mais envolvido ainda com os nativos, muito mais conectado literalmente com a Nature, né? Porque ele conecta, eles têm aquele rabo de cavalo que eles se conectam com a terra, se conectam com os animais, né? Pra ter uma ligação mais forte. Aquilo lá faz com que eles se conectem entre si também. E a Nature e o Jake, eles se conectam através daquele rabo de cavalo. Não é um rabo de cavalo, né? Mas você tá entendendo pra exemplificar. E aí, a partir daquilo ali, eles são um lindo casal de pombinhos, na verdade, avatares gigantes azuis. E depois de uma bela noite de sono ali dos nativos, o Jake acorda como ser humano, ele começa a conversar com os cientistas ali, só que ao mesmo tempo, em Pandora, ali na floresta onde ele estava dormindo com a Nature, os humanos, os militares estão atacando aquela floresta. Eles estão passando com o carro por cima de tudo, destruindo árvore, derrubando mata, estão fazendo caos ali dentro. E a Nature acorda desesperada vendo todos aqueles robôs, né, todo aquele avanço tecnológico perto da floresta deles. Ela começa a entrar em desespero, tenta acordar o Jake, só que o Jake, ser humano, tá acordado. Então o avatar dele vai continuar dormindo até ele entrar na cápsula de novo. Só que se ele continuar dormindo por muito tempo, ele vai acabar morrendo ali. As máquinas vão passar por cima dele e vão acabar destruindo tudo, inclusive o avatar dele. Porém, é claro que isso é só pra gerar uma pequena tensão ali no meio do filme. O Jake, ele volta pra cápsula, acorda e entra em desespero junto com a Nature, porque tá tudo devastado ali em volta, tá todo mundo quase morrendo ali, tá todo mundo meio desesperado. E aí que ele percebe que são os militares que estão invadindo aquela floresta. E ele tenta fazer com que os militares vejam ele pra parar. Ele começa a fazer pra uma câmera que tem nessa máquina, né, pras pessoas que estão ali em Pandora conseguirem ver o que tá acontecendo. Ele começa a pedir pra parar, pra não continuar seguindo ali com aquela destruição, só que os militares e os seres humanos que estão envolvidos ali naquela expedição não dão a mínima pra ele e continuam avançando. E isso é o suficiente pro Jake se revoltar contra eles, subir nessa máquina e começar a destruir tudo. Ele quebra todas as câmeras que estão em volta ali da máquina, pros militares não conseguirem ver mais o que tá acontecendo e forçarem eles a parar de avançar. Nisso, os militares descobrem, através de gravações da câmera, que quem quebrou aquela câmera da máquina foi o Jake. Porque aí o coronel, que é líder dos militares, vai até a cabine onde tá o corpo do Jake, faz ele acordar do sonho, né? Faz ele acordar do corpo do avatar e voltar pro corpo humano dele e tirar satisfação. Escuta aqui, o que você estava fazendo? Por que você avançou em cima da gente? Não sei o que, não sei o que lá. Começa uma briga entre o Jake e os militares. Nisso, o Jake tenta se explicar ali pra falar pra eles o que estava rolando, o que aconteceu, por que ele fez aquilo. E aí os militares dizem pro Jake: bom, você tem 1 hora pra ir até os nativos e fazer eles saírem daquela árvore, senão a gente vai passar por tudo, vai avançar em cima de todo mundo e não quer saber se alguém vai morrer ou não. Durante a saída até a tribo nave, o Jake começa a conversar com os nativos falando: ó, seguinte, os caras vão avançar. Ele começa a contar toda a real pra eles, né? Ele fala: eu vim pra cá com uma missão de passar informação pra eles, só que eu me arrependi disso, eu concordo muito mais com vocês e os militares vão vir pra destruir a árvore mãe, porque eles querem os recursos naturais que tem aqui. E é óbvio que os
os nativos acabam se revoltando com o Jake, né, por ele ter ido ali como uma espécie de bode expiatório, e aí eles acabam falando, não, peraí, a gente não vai fugir, a gente vai continuar aqui e vai entrar em guerra se for preciso, a gente vai bater de frente com os militares. Ao mesmo tempo que tá rolando isso lá com os nativos, os militares acabam descobrindo através dos vídeos que o Jake gravava todos os dias como uma espécie de diário, né, eles descobrem um vídeo em que o Jake fala que não adianta fazer o que for, os nativos não vão sair daquela árvore. E a partir disso, os militares começam um ataque até a árvore mãe e atacam tudo, destruindo a árvore mãe por completo e deixando vários nativos mortos. E depois eles abrem a cápsula onde tá o Jake, prendem ele por ele ter se rebelado contra os militares, junto com a Grace, que é a líder dos cientistas, e mais um ajudante deles, que é o Norm. E é óbvio que depois disso tudo, o Jake, a Grace e o Norm conseguem fugir da prisão que os militares colocaram eles ali, junto com a ajuda de uma fuzileira que tá junto com os militares, mas que não concorda com o ataque. E ela fica do lado do Jake, acaba salvando eles da prisão e fugindo pro meio de Pandora. Por eles terem a ajuda da Trudy, que é uma militar ali envolvida no projeto, eles acabam fugindo ali da central dos militares, porém durante a fuga, a Grace acaba tomando um tiro do coronel, e aí ela fica muito ferida. Eles conseguem fugir da base militar, conseguem chegar até a tribo dos nativos, e aí o Jake pede a ajuda dos nativos para curar a Grace. Vale dizer que todas as tribos ali de Pandora acreditam muito numa deusa chamada Iwa, que é uma deusa que controla todos os seres vivos, né? Ela tem controle de tudo ali, desde os nativos até as plantas, o satélite todo, com uma coisa só. Ele se comunica e todos eles acreditam que é através da Iwa, essa deusa de Pandora. Porém, não é possível. Ela acaba falecendo ali. Eles tentam transferir a consciência dela, né, pro avatar dela, mas eles não conseguem. Ela acaba falecendo e aí o Jake fica muito bravo, e aí ele declara guerra de vez com todos os seres humanos, com os militares, principalmente os militares, né, que estão ali no projeto. O Jake faz um discurso ali, né, de declaração de guerra junto com os nativos, falando para juntar o máximo de tribos que eles conhecerem, para conseguir ali várias pessoas, para entrar em guerra de vez com os militares. E é isso que acontece. O final do filme é uma grande guerra ali entre os militares e os nativos, né? Eles vão para cima, eles usam os dragõezinhos lá que a gente viu no primeiro filme, que parece que vai ter de volta nesse filme. E é óbvio que essa batalha termina com um mano a mano entre o Jake e o Quaritch, só que o coronel usando aquele robozão lá que eles usam para poder caminhar no meio da floresta. E aí o coronel começa a dar uma surra no Jake, o Jake fica todo zoado até que chega a Neytiri e acerta 2 flechadas no peito do coronel. O coronel fica todo zoado. Só que antes disso acontecer, o coronel, ele fala assim: chegou a hora de acordar, Jake, eu não vou mais fazer nada aqui com você. E aí ele vai em direção da cápsula do Jake, que eles estão lutando na frente dela, convenientemente, e ele dá um socão assim no laboratório que ele tá ali, né, que tá a cápsula do Jake, e aquilo acaba afetando o funcionamento da cápsula, né? Ele começa a ter umas alucinações, entre aspas, porque ele começa a acordar como ser humano, voltar como avatar, até que ele acorda de vez como ser humano. Ele abre aquela cápsula, só que ele tá em Pandora, ele não tá num lugar fechado ali na base dos militares e dos cientistas, o que significa que ele tem menos oxigênio ali pra respirar, ele não consegue respirar de jeito nenhum. Ele até tenta chegar numa máscara que tá próxima dele ali, uma máscara de oxigênio, porém, como eu falei que ele é cadeirante, ele não tem o movimento das pernas, ele acaba caindo no chão, asfixiado. E é nesse momento que a Neytiri percebe que o Jake não vai acordar ali como avatar, porque ele tá fora da cápsula. Então ela vai até a cápsula, vê o Jake caído ali no chão, coloca a máscara nele, e aí ele acorda de vez como ser humano. É a primeira vez que ele vê a Neytiri como ser humano, e a Neytiri vê ele como ser humano. Por fim, corta a cena, começa uma nova ali com um monólogo do Jake, dizendo que aquele é o último vídeo diário dele, porque a partir daquele momento, nada mais importa, tudo acabou, o projeto Avatar terminou e cada um vai viver do jeito que quer. Durante esse monólogo do Jake aparecem todos os militares e as pessoas envolvidas ali no projeto voltando, né, pra nave, indo embora de Pandora. E aí o Jake fala assim: bom, vou terminar por aqui porque eu não posso me atrasar, porque hoje é o dia do meu nascimento. Muda de cena mais uma vez e aí tá o Jake junto com o corpo dele de Avatar deitados ali em cima de uma árvore, que é uma árvore das almas, que é o mesmo lugar onde eles tentaram transferir a consciência da Grace de vez pro avatar dela. Eles colocam o Jake deitado ali, a câmera vai focando mais no avatar do Jake e aí ele abre os olhos, significando que ele finalmente deixou de ser o ser humano ali e realmente se tornou um nativo de Pandora, deixando de vez o lado humano dele e se transformando num cara da tribo ali.
Mas agora eu quero saber de você. Você gostou desse vídeo? Tá animado pra assistir Avatar 2? Comenta aqui embaixo. Não esquece de deixar um like e também se inscrever aqui no canal. Aqui do lado tem mais 2 vídeos pra você continuar aqui sua maratona de Além dos Ecrãs. E até uma próxima. Fui! Água, fogo, terra, ar.